O Evangelho de Métio, capítulo 15. Então alguns escribas e fariseus de Jerusalém se aproximaram de Jesus, e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam suas mãos quando comem pão. Porém ele lhes respondeu: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição? Pois Deus mandou, dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe seja sentenciado à morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser ao pai ou à mãe, todo o proveito que terias de mim é oferta exclusiva para Deus, não precisa honrar seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas! Isaías bem profetizou sobre vós, dizendo: este povo com sua boca se aproxima de mim, e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me veneram, ensinando doutrinas que são regras humanas. Assim chamou a multidão para si, e disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca que contamina o ser humano, mas sim o que sai da boca, isso contamina o ser humano. Então os seus discípulos aproximaram-se dele, e lhe perguntaram: tu sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essa palavra? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos de cegos. E se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro lhe disse: explica-nos esta parábola. Porém Jesus disse: até vós ainda estáis sem entender? Não percebeis ainda que tudo o que entra na boca vai ao ventre, mas depois é lançado na privada? Porém as coisas que saem da boca procedem do coração, e elas contaminam o ser humano. Pois do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, pecados sexuais, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o ser humano, mas comer sem lavar as mãos não contamina o ser humano. E, tendo Jesus partido dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daquela região, clamou-lhe: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele, e rogaram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque ela está gritando atrás de nós. E ele respondeu: não fui enviado para ninguém além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. A ti seja feito como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou curada. E tendo Jesus partido dali, veio ao mar da Galileia. Ele subiu a um monte, e ali se sentou. E vieram a ele muitas multidões, que tinham consigo mancos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Desta maneira, as multidões se maravilhavam quando viam os mudos falarem, os aleijados ficarem sãos, os mancos andarem, e os cegos verem. Então glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse: estou compadecido com a multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E não quero os deixar ir em jejum, para que não desmaiem no caminho. E os seus discípulos lhe responderam: de onde conseguiremos tantos pães no deserto, para saciar tão grande multidão?
Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou as multidões que se sentassem pelo chão. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças e os partiu. Em seguida, ele os deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 7 cestos cheios. E foram os que comeram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Depois de despedir as multidões, Jesus entrou em um barco, e veio à região de Magdalá. Senhor da misericórdia, tu vês a fé daqueles que te buscam com persistência. Cura nossos corações assim como curaste os enfermos e alimentaste a multidão. Remove todo preconceito e nos abre a tua graça sem limites. Fez-nos gratos por cada dom que vem de tuas mãos. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.